pessoas têm vivido num tempo de extrema preguiça para as coisas espirituais, de extremo desânimo, porque tem se envolvido com muitas coisas. E o Senhor quer que a gente cresça. Nunca foi, você já deve ter ouvido essa expressão, nunca foi tão fácil se destacar. Se você for pontual, íntegro, um homem de Deus determinado, uma mulher de Deus determinada, você já está na frente de 99% das pessoas. Então, chega de preguiça para pensar, chega de colocar outras coisas à frente do Senhor. Porque quando eu coloco outras coisas à frente do Senhor, eu estou fugindo da bênção e abrindo portas para o diabo entrar na família, no relacionamento, nos filhos, porque eu vou ficando cada vez mais carnal, eu vou ficando cada vez mais distraído, e aí é onde as coisas vão pipocando e dando errado. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito, que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2025. Esse é o ano do vinho novo, e o Senhor preparou o melhor para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus, boa noite. Podem se sentar, por gentileza. Graças a Deus. Diga comigo, por favor, reorganizando prioridades. Reorganizando prioridades. Muito importante. Nós somos o resultado das nossas prioridades. Sejam elas bem alinhadas ou não, nós temos um resultado. Seja resultado na família, na vida, no espiritual, em tudo. Em tudo. A falha nunca está em Deus. A falha está em nós. Então, ou nós estamos acertando mais ou estamos errando mais, mas o resultado, quem está plantando a semente, sou eu, é você. Então, vamos analisar se as nossas prioridades realmente são as corretas, segundo a palavra, ou não. Aqui em Ageu 1 diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio, fala comigo, novamente. Novamente aquela palavra veio, por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? A palavra do Senhor não muda, pessoal. E as direções que o Senhor nos dá são sempre as corretas. Ele não vai se ajustar àquilo que eu acho, àquilo que eu gosto, àquilo que eu estou com vontade. É como Jonas. O Senhor disse, vá pregar para os ninivitas, Jonas. Jonas quis ir para outro lugar. Não, eu vou para Tarsis. Não, não quero, porque vai que o Senhor perdoa, porque o Senhor vai se arrepender, o Senhor vai abençoar aquele povo, eu não quero. Passou, demorou, sofreu, passou medo, aflição, angústia e precisou voltar. Então o Senhor não vai se ajustar àquilo que eu quero. Eu tenho que me ajustar àquilo que Ele quer. Então, se há coisas na nossa vida que estão desalinhadas, então eu preciso trazer essa consciência, porque a palavra veio de novo, ó. A palavra do Senhor veio novamente. Essa palavra nossa aqui não é novidade. Nós já ouvimos falar sobre a passagem de Ageu. Mas será que da primeira vez, da segunda vez, da terceira vez, a quarta vez que eu ouvi essa palavra, eu fui tomando as minhas decisões? Aqui, pessoal, desde que eles haviam voltado, passaram-se somente 16 anos. Não foram 16 dias, ou 16 semanas. Foram 16 anos que eles saíram do exílio, que o Ciro tinha liberado,
já estava no rei Dário. Então fazia 16 anos que eles haviam saído, e eles não haviam ainda construído o templo. Você imagina isso? Você imagina estar há 16 anos na sua terra, livre, em paz. O rei, Deus favoreceu, Deus permitiu que o rei os favorecesse. Então eles vieram com riquezas, com dinheiro, e eles pensaram em tudo. A casa é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? Deus era contra as casas de fino acabamento, que eles vivessem bem, confortáveis, com casas espaçosas, com um piso bonito. Sim ou não, pessoal? Não. Mas a minha casa está destruída e vocês estão com essa prioridade? Por quê? Porque sempre é uma guerra espiritual. Todos os dias nós enfrentamos guerras espirituais. Do seu levantar ao seu deitar, vai haver uma situação, uma seta, uma pessoa, uma notícia, uma mensagem, um incômodo, alguma coisa para nos fazer desanimar. E como sempre, o diabo ele se levanta, obviamente. Eles queriam voltar para a sua terra, eles queriam voltar com a sua vida normalmente. Aí eles pensaram, mas não tinha ninguém lá determinado como um Neemias da vida, por exemplo. Eles começaram a se organizar para construir o templo. Mas aí veio o quê? Uma oposição, uma pressão, aí pararam. Então esse é o problema de muitas pessoas. Deus dá uma direção, mas por causa das oposições, ela vai lá e desanima. É uma coisa que não deu certo agora, é uma má notícia que apareceu, é o marido ou a esposa que não está favorecendo, não está facilitando, então também eu vou tirar o meu pé. É alguma situação que não está caminhando bem, eu também vou parar de lutar por aquilo, eu vou abrir mão. Tem gente que solta facinho. É aquela expressão que eu fico falando, né? Que tem gente que tem uma mão mole, uma mão de alface. Ela solta a benção dela, ela solta as vitórias dela, ela abre mão das oportunidades dela, muito fácil. E nós vemos aqui, o problema não era eles terem pensado na casa deles, é por eles não terem tido força de pensar na sua vida espiritual. Deus, fala comigo, Deus precisa estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E nós vemos hoje em dia uma mornidão se alastrando, uma fraqueza se alastrando, uma falta de ânimo, de vontade, um desânimo. Por quê? Porque tudo tem sido prioridade, menos a parte espiritual. E quando a parte espiritual não é a prioridade, a carne cresce. Orem, vigiem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas ao invés de deixar a minha carne fraca, eu estou deixando a minha carne forte. Nunca antes as pessoas foram tão fracas. Por quê? Porque nunca antes a sua carne foi tão forte. As pessoas estão envolvidas com entretenimento, as pessoas estão envolvidas com a comida, as pessoas estão envolvidas com a imoralidade, as pessoas estão envolvidas com a porta larga. Então a porta larga, eu não quero mudança, eu não quero abrir mão da minha vida, eu não quero abrir mão do meu estilo de vida. Então não está bem no casamento, ao invés de se acertar, vai para a pornografia. Ao invés de ajustar as coisas, ao invés de acertar as coisas, vai ficando pior, vai ficando mais carnal, mais mundano. Ao invés de acertar, de se alinhar, prioriza outras coisas. Também não quero, também vou fazer do meu jeito. E vai decaindo, vai morrendo, vai sucumbindo, vai aceitando aquele padrão demoníaco. Veio novamente a palavra para o sacerdote, para o profeta. Esses dias,
Eu conversei com uma pessoa que eu havia conversado com ela ano passado, sobre ela colocar mais força na parte espiritual dela. E sempre apresentando uma desculpa, falando que não se sentia capaz, não se sentia preparado, não se sentia, né, com alguma coisa que fosse necessária, não sei, na cabeça da pessoa o que precisaria. E ela não entrava mais, ela não avançava mais. Eu falei, quebra isso então esse ano, 2024. Quebra isso esse ano, se avança mais, agarra mais, abraça isso para a sua vida, é bênção para você, é crescimento para você. Mas a pessoa, não, tenho vergonha, tenho medo, não me sinto preparado. Então, muitas vezes, se não, eu poderia até dizer 100% das vezes, quando uma pessoa ela não quer, ela apresenta desculpa, não, eu não quero fazer a obra, eu não quero ser um obreiro, eu não quero orar na frente das pessoas. Por quê? Por que será? Porque se precisar dela fazer uma apresentação no trabalho dela, se precisar dela talvez fazer até um vídeo, uma chamada, um programa, alguma coisa, para que ela fique mais famosa, para que ela ganhe mais dinheiro, para que ela alcance mais pessoas financeiramente, profissionalmente, ela vai botar a cara. Mas por quê? Que muitas vezes para o espiritual a pessoa não quer, porque ela não quer comprometimento. Ela quer viver no mundinho dela, Deus lá, eu cá. Deus me abençoa, eu estou bem. Ou seja, eu não quero um casamento, eu quero um namoro. Você mora ali na sua casa, eu moro na minha, a gente se vê de vez em quando, e está tudo certo. Eu não quero compromisso. Então falta comprometimento. Jesus não falou que se você quiser crescer, você casa? Tem gente que não quer crescer. Tem gente que quer continuar sendo ignorante, sendo estúpido, sendo teimoso. Não quer crescer. Porque o relacionamento, seja com Deus, seja com o cônjuge, ele vai te exigir mudanças. Não dá para ser do seu jeito. A gente precisa fazer os ajustes, a gente tem que crescer junto. Eu vou ceder um pouco aqui, você cede um pouco lá. Mas muitos não querem. Por isso que não saem do lugar. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, vocês têm trabalhado, vocês têm corrido para lá e para cá, mas têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, está sempre faltando alguma coisa. Bebem, mas não se satisfazem, nunca está pleno. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, você até ganha bem, mas recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Eu não sei o que está acontecendo, eu até ganho bem, mas não fica na minha mão. Eu não sei o que está acontecendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos o levaram. Vamos juntos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vamos analisar os nossos caminhos, os nossos resultados. Subam um monte para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Diz o Senhor, vá para um lugar alto, construa algo sólido. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com as suas próprias coisas, com a sua própria casa, com seus próprios interesses. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, ela não flui.
Não flui, não está caminhando. Eu estou pedindo, Senhor, me honra, Senhor, me abençoa, mas não está fluindo. Porque eu estou desalinhado, eu estou com outras prioridades. Quer atingir o trigo, o alimento, o vinho, a alegria, o azeite, a unção, está sem força, sem unção para orar, para pedir, para clamar, para declarar, e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado, não tem firmeza, não tem consistência. Então a consequência dessa vida desorganizada é isso, é sequidão, é escassez. Então uma vida que não está fluindo na família, no casamento, nos negócios, é porque tem sido negligenciado o mais importante, que é a vida espiritual. Aí eu atraio problemas, eu atraio miséria, eu atraio dificuldades, eu atraio situações para a minha vida, porque eu estou num lugar baixo. O que o Senhor falou? Vai para o alto do monte, vai levantar o altar lá em cima, vai construir lá em cima. Então analisa, pessoal, analisa as suas prioridades. A gente vê isso demais. A mesma pessoa que diz que não pode vir à igreja, ela consegue ir para o trabalho. A mesma pessoa que diz que não consegue ir à igreja, ela consegue ir no shopping. A mesma pessoa que não consegue ir à igreja, vir à igreja, ela consegue fazer as outras coisas. Então será realmente que todas as vezes, uma hora ou outra, uma circunstância, uma viagem, atrasou, pegou o trânsito? Deus sabe da vida de cada um. Mas será que eu não poderia fazer mais? Eu não poderia me esforçar mais? Infelizmente, a maioria não prioriza as coisas espirituais como deveria. Muitos até falam de Jesus, mas ele não é a prioridade. Até tem Jesus nas redes sociais, até tem Jesus no status do WhatsApp, até tem Jesus no adesivo do carro, até tem Jesus na placa do carro, in God we trust. Mas não tem Jesus no coração. Não tem Jesus na vida, não tem Jesus no dia a dia. Não tem Jesus na mente, no coração, não tem Jesus na boca. Então, traz para a sua vida. Às vezes a pessoa se diz crente, cristã, mas a vida está seca. Aí não tem prioridade, aí a vida parece que está numa bolsa furada, num bolso que está rasgado, aí fica descendo, caindo, perdendo, sangrando. A gente não pode dar mais as sobras para Deus. A gente tem que dar as primícias. Abel, Deus deu das primícias para o Senhor, das primícias do gado dele. Caim, ele deu quando ele achou que ele deveria dar. Ao cabo de dias, foi passando, falou, opa, deixa eu fazer uma oferta para o Senhor. Lucas 21, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse, afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas aquela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Será que a gente tem dado tudo, o nosso máximo? O nosso máximo? Será que a gente tem entendido que Deus não é parte da minha vida, não é um período do meu dia, um período da minha semana, mas Ele é a minha vida, sem Ele eu não faço nada, eu não vivo, eu não respiro, eu não tenho alegria, eu não tenho resultados, eu não consigo sair de casa, eu não consigo dormir em paz, eu não consigo. Como a bispa disse que alguém falou essa frase, né? Depois que eu aceitei Jesus, eu nunca mais pequei em paz. Será que a gente vive uma vida onde nós somos incomodados num primeiro pensamento, num primeiro olhar errado, numa primeira palavra errada que sai da nossa boca? Nós somos incomodados, eu não peco mais em paz, eu não consigo viver mais naquela vida de iniquidade. Eu posso errar, eu posso ter um deslize,
mas eu não sou um praticante, a minha mente não está voltada para aquilo, eu tenho organizado a minha casa espiritual, o meu templo espiritual. Eu posso dar as sobras para Deus, mas não quer dizer que Ele vai aceitar. Caim deu, mas Deus não aceitou. Ele fez alguma coisa, mas o Senhor não aceitou. Então vamos olhar para a nossa vida, vamos olhar para os nossos resultados. Como disse o Senhor, veja onde os seus caminhos os levaram. Por que tal área não está fluindo na minha vida? São seus hábitos? São os caminhos, o jeito que você está levando as coisas? São suas prioridades? Provavelmente não é falta de trabalho. A gente leu aqui, ó, eles trabalhavam, plantavam. É falta de bênção. Não é falta de trabalho, não é falta de esforço. Pode ser que para alguns pode ser. Tem casos e casos. Mas boa parte não é falta de trabalho. Então, se alguma coisa não estiver caminhando em alguma área, é falta de bênção. Então, a gente precisa reorganizar a nossa vida. Alguém aqui gosta de sobras? Não. Se alguém terminar de comer e falar assim, ó, sobrou esse resto de arroz e feijão, tô aqui para você. Você vai pegar? Não. Mas para Deus eu faço isso. Tem gente que para Deus faz isso. Eu posso dar para Deus o que eu quiser, mas não espere que Deus vai receber o que eu quis dar. Eu posso oferecer para Ele, tá, Senhor, tá esse resto de arroz e feijão aqui, ó. Tá esse resto dessa carne aqui, só sobrou a gordura, tó. Que nem você não dá nem para o seu cachorro. Tó para Deus. Tó, Senhor, tó 5 minutinhos do meu dia inteiro, 24 horas, te dou 5. 5 minutos. Tó, Senhor, eu tenho uma semana inteira. Te dou 1h30 da minha semana. E olhe lá. Então tudo é uma programação, tudo é um entendimento. Eles priorizaram muitas coisas, estavam vivendo uma vida escassa, limitada. Tiveram recursos, tiveram oportunidades, tiveram tempo, 16 anos só. E a casa do Senhor estava destruída. Quanto tempo será que alguns não dizem que são cristãs? Mas talvez a casa espiritual, o templo dele, está destruído há muito tempo. Não, eu sou crente há 20 anos. Será que não está há 10 destruído? Ou às vezes até 20 destruído? Esse templo aí está abandonado. A gente vê muito a programação das pessoas, um padrão, infelizmente, das pessoas que vieram para cá. A gente conversa com as pessoas, a gente vê, todo lugar que você vai, a gente encontra um crente. E a gente ouve basicamente as mesmas histórias. Que elas até buscavam a Deus, até iam mais, às vezes até serviam na obra, ajudavam o pastor, vem para cá, zera tudo. Se dedica muito a outras coisas, especialmente a parte financeira. Então ela se desliga daquela coisa que era bênção na vida dela, que ela fazia bem no Brasil. Então ela vem aqui, é o que a gente vê muito, né? Ao invés da pessoa pegar a parte boa, ela pega a parte ruim. Ao invés da pessoa trazer a cultura nova, ela absorve a cultura velha. Que é o que a gente vê. Várias igrejas que estão aqui, que são do Brasil, no Brasil abre todo dia, chega aqui abre só de domingo. Qual que é o sentido disso? Você veio para cá para ser mais do mesmo? Tanto que 100% das pessoas que a gente fala, que a gente abre todos os dias, independente de propósito, enfim, as pessoas ficam, nossa, sério? Nossa, eu não vi isso, isso é difícil, isso é raro, hein? Isso é diferente, é a mesma coisa. Porque não acontece, porque a pessoa vem aqui, ela pega a cultura, e a gente olha para as pessoas, a gente vê um aspecto triste, um aspecto infeliz, um aspecto pesado, oprimido, e a pessoa vem e ela vai pegando esse jeito também. Ela vai sendo achatada, ela vai sendo massacrada internamente. Então a gente precisa analisar a nossa programação. A gente precisa desaprender e reaprender o padrão correto.
desaprender o padrão da autossuficiência, desaprender a viver no modo automático, a modo negligente, e entrar no modo alinhamento. A palavra diz, a fé vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus, da palavra de Jesus Cristo. Então, eu faço, eu ouço, eu medito, eu declaro, eu anoto e eu mudo. Mas se eu venho para cá, eu só sou um consumidor, eu vim aqui cumprir uma obrigação moral minha. Não, eu vou lá. Não, vou lá para quê? Para voltar igual? Para voltar falando igual? Para voltar falando, pensando igual? Para voltar brigado? Para voltar mal-humorado? Para voltar reclamando igual? Não, peraí. A programação. Por que eu faço o que eu faço? Por que você veio? Por que você está aqui? O que você vai sair daqui? Toda oração nós falamos o quê? Que eu saia melhor do que quando eu entrei. Que eu termine o dia melhor do que quando eu comecei. Então faz sentido eu vir aqui e voltar oprimido? Faz sentido eu vir para cá e voltar brigado? Faz sentido eu vir aqui e voltar com medo, aflito com uma situação? Não, não faz sentido. Não faz sentido, pessoal. Então, eu preciso ter o discernimento. Então, eu estou ouvindo o quê? Eu estou fazendo o quê? Eu estou meditando no quê? Eu estou falando o quê? Eu estou alinhado? Aquilo que eu tenho ouvido, lido, é o que eu tenho falado e sentido e agido? Então, nós precisamos dessas respostas. Olha aqui em Provérbios 12, 27. O preguiçoso não aproveita a sua caça. Provérbios 12, 27. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Hoje a gente vive num tempo de muita preguiça. E não é preguiça de trabalhar, não. É preguiça de mudar. É preguiça de aprender. É preguiça de mudar o rumo da vida. Muita preguiça. Muita preguiça. Preguiça para orar. Você fala para a pessoa, como a bispa falou, deu esse exemplo esses dias. Se eu falar aqui, 2, 3 da madrugada, eu vou dar R$1.000 para quem estiver aqui comigo. Não ia ter lugar, ia dar briga para entrar na igreja. Mas falar, eu vou estar aqui na igreja 3 da madrugada para orar por você. Tem que deitar, tem que dormir. Aí a gente fala. Se falasse, vou dar R$100, a pessoa briga por 10. Você sabe como é que são as pessoas. Tem aquele senso, né? Muitas pessoas têm aquele senso, né? Não, eu estou ganhando alguma coisa. Eu estou tendo estou tendo uma vantagem. Pode ser 100, não precisa ser 1.000, não. Então, se eu vou dar R$100 para quem estiver aqui, 3 da madrugada. Enche. Mas fala, não, vou estar aqui para orar. Tem que acordar, tem que acordar às 5:30 da manhã. Não vai dar, não. Então, preguiça. Preguiça para aquilo que muda a sua vida. Preguiça de pensar diferente. Preguiça de mudar os hábitos. Preguiça de ler. Preguiça de investir na vida espiritual. Preguiça de investir na sua família. Não, eu quero o meu tempo. Eu quero o meu canto, eu quero o meu tempo, eu quero ficar quieto, eu quero ficar aqui relaxando, assistindo meu programa, mexendo no celular. Tá bom. O tempo todo que você ficou trabalhando, por exemplo, ou ficou com tarefas na sua casa, quanto você investiu no seu crescimento? Quantos capítulos da Bíblia você leu nesse dia? Quanto tempo você investiu orando com um filho seu? Quanto tempo, às vezes 10 minutos que você sentou lá, e viu algo que estava errado, ao invés de você ir lá e mandar para o castigo, e dar uma chinelada nele, ou ficar nervoso, ou dar grito com ele, ou mandar ele ficar quieto, você foi lá, sentou, explicou, falou como que é a Bíblia, o que diz a palavra, como se deve proceder. 10 minutos.
Às vezes nem 10 minutos teve para você investir no crescimento daquela vida. De você ir lá e corrigir algo que foi feito, algo que foi mal conduzido, algo que foi passou do limite, passou do ponto. Espera aí, vamos ajustar isso. Vamos resolver isso. Mas não, vamos passando por cima. Vamos construindo sobre os entulhos. E não dá para construir nada sobre entulho. Vai tudo desabar. É a casa na areia. Eu não quero resolver isso agora? Vamos passando por cima. Joga uma terra aí em cima. Vamos levantar aí alguma coisa. Depois a gente derruba e joga mais uma terra em cima. Não, preciso resolver, preciso limpar. Preciso limpar. Mas eu não quero, eu estou com preguiça, dá trabalho. Nossa, só de pensar em conversar, só em pensar em tocar nesse assunto, só... Pois é. Por isso que muitas vezes está desse jeito. Porque não investe na coisa certa. Eu não aprendo algo novo, eu não vigio na minha boca, eu não penso diferente, eu ainda falo com aquela incredulidade, com aquele pessimismo. Eu ainda tenho aqueles hábitos ignorantes, grito ainda, falo, você não muda mesmo, você não vale nada. Opa, mas peraí, pode a mesma boca a bem dizer o Senhor e amaldiçoar o seu irmão? Meus irmãos, não pode ser assim, disse Tiago. Não é que eu vim aqui e falo assim, glória a Deus por suas maravilhas. Aí depois em casa eu estou lá ofendendo, brigando. Eu não quero saber. Aí a palavra fala, ó, não deixa a sua ira, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Não, vou ficar 2 semanas aqui sem conversar. Não vou. Orgulho. Orgulhoso o Senhor rebaixa. Uma pessoa orgulhosa, ela não é derrotada sozinha. A casa dela inteira é. Porque onde não tem bênção, um reino dividido, bom, se a minha casa está dividida, o do diabo está unido. Então, se o meu reino está dividido, o diabo está tendo mais força na minha casa. Então, ele está pegando um filho, ele está pegando na vida financeira, ele está pegando na saúde de alguém, porque está tudo aberto. É uma cidade sem muralhas, é uma cidade desprotegida. Então, está tudo aberto. Provérbios 24:30. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedras estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Ó, nada pode ser ignorado. Por isso que a gente tem que estar sempre atento. Às vezes a gente passa pelas coisas, não está vendo nada. Não, o Senhor me dá visão, o Senhor me ajuda a perceber as coisas, me ajuda a entender. Ó, ele estava passando lá o Salomão na carruagem dele, andando. Ele passou um dia, passou 2, passou 3. Assim, nossa, aprendi uma lição. Por que a vida dele está desse jeito? Por que tem tanto espinheiro por toda parte? Por que o chão está coberto de ervas daninhas? Por que o muro está no chão? Espera aí, pessoal. Espinheiro cresce e domina tudo da noite para o dia? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? O muro cai da noite para o dia? Tirando de Jericó, que foi no grito lá? As ervas daninhas, você tem jardim na sua casa. Ela começa a crescer, não é de um dia para o outro. Leva meses, onde não está dando a manutenção. E aí ele entendeu, aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouquinho. E qual é o resultado? Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, a miséria como um homem armado. Então as coisas não acontecem do nada. As coisas são construídas. O mato, o muro, o desânimo, a preguiça, não vem do nada, pessoal. A carnalidade, a lascívia,
a imoralidade, a mentira, nada começa do nada. Ela vai acontecendo à medida que eu vou negligenciando o que eu tenho que fazer. Eu vou negligenciando a fé, eu vou negligenciando a oração, eu vou negligenciando acertar as coisas do meu casamento, eu vou negligenciando os erros que eu tenho visto nos meus filhos, eu vou negligenciando, daqui a pouco aquele muro está em ruínas, a minha casa está cheia de espinhos, a minha vida está cheia de ervas daninhas, está um caos. A minha vida está uma miséria, está infeliz, cheia de angústia, cheia de situações mal resolvidas. E vai acontecendo, vai levando, eu vou deixando, eu não quero lidar com isso agora. É uma preguiça, eu vou cochilar mais um pouquinho. Eu vou viver desse jeito, anestesiado, eu vou cruzar os braços. Não vou lidar com isso agora. Vou descansar mais um pouquinho. Não, isso não é hora. Não estou preparado. E a pobreza, a miséria, pega a pessoa de repente, como um assaltante. O assaltante você não está esperando ela, senão você não seria assaltado. Ele te pega no pulo, na surpresa. E é assim que o diabo vai trabalhando. Ele não vem aqui, nossa, eu vou arrebentar com tudo. Não. Joga uma preguicinha, um desânimo, uma chateação, uma angústia, um orgulho, uma seta, uma memória que não cabe, uma coisa velha, porque você me disse isso, porque você me fez aquilo. Assunto sem sentido, vai voltando. E a palavra diz o quê, pessoal? Nós temos a mente do Senhor, a mente dele. Deus nos deu condições para viver uma vida plena, uma vida abundante, feliz em todos os aspectos. Mas a gente precisa reprogramar a nossa mente para as coisas espirituais. Porque se essa parte não muda, nenhuma outra parte vai mudar. A gente jamais vai crescer, a gente jamais vai vencer sem crescer dentro, sem vencer dentro. Eu não vou viver o melhor tempo da minha vida financeiramente sem viver o melhor tempo da minha vida espiritualmente. Eu não vou viver o melhor tempo do meu casamento se eu não viver o melhor tempo da minha vida espiritual. Porque quando eu cresço internamente, quando eu cresço no Senhor, eu me torno um marido melhor, uma esposa melhor, um profissional abençoado, excelente, onde a bênção me acompanha e a minha casa está unida, ou seja, tudo flui porque a minha vida espiritual está fluindo, mas nada flui se a minha vida espiritual não estiver fluindo. É o casamento desunido, ou seja, não tem bênção. A mulher tola destrói a casa e o homem não tem resultado porque as suas orações não são respondidas. Simples assim. A palavra pega dos dois lados. Não, porque o outro só faz... Não, peraí. Os dois estão se atrapalhando, os dois estão se destruindo, os dois estão trazendo problemas para os seus filhos também. Então, se isso não muda, nada vai mudar. Então, o foco não pode ser o dinheiro. O foco tem que ser, eu vou me tornar o melhor no que eu faço, ou seja, eu vou ter interesse naquilo. O foco não deve ser na mudança do marido ou da esposa, o foco tem que ser em me tornar melhor, eu me torno esse marido melhor. Esse pai melhor, a esposa melhor, a mãe melhor. Então eu me torno, eu cresço, eu mudo. E o outro com inteligência também pensa igual, então também eu quero mudar. Então os dois começam a se alinhar. Então o foco sempre deve ser no próprio crescimento, no crescimento interno. Tratar o outro como eu quero ser tratado. Abençoar o outro para que eu seja abençoado. O que a palavra diz? Você chega num lugar e declara a bênção, e ninguém quer aquela bênção, é uma casa de guerra, de problema, a bênção volta para você. Então você nunca perde. Então você não faz porque, nossa, é o outro. Não. Eu quero ser abençoado, então eu abençoo. Porque a palavra diz o quê? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se você está amaldiçoando, desejando o pior para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, você está atraindo maldição para a sua vida. Então, veja, a palavra já nos deu todas as respostas. Então eu vou ser o melhor que eu posso ser. Aí eu vou me abençoar, o Senhor vai me abençoar. Então eu vou dar o meu máximo, eu vou investir na coisa certa. Eu vou ser excelente em tudo que eu fizer, eu vou organizar a minha vida
Os analfabetos do nosso tempo, pessoal, não são os que não sabem ler e escrever mais. Hoje em dia todo mundo sabe pelo menos escrever e ler. Mas são aqueles que não são capazes de desaprender e reaprender. Você já deve ter ouvido isso. Que quem vai vencer, quem vai mudar nessa era que a gente está vivendo, são aqueles que estão dispostos a inovar. Aquele que vai ficar com aquela cabecinha fechada, do que ele aprendeu lá há 30 anos, ele não quer mudar, não quer fazer diferente. É igual um médico que não quer se atualizar, ele ainda está com as técnicas de 1990. Mas até 2025, quanta coisa já mudou, quantos medicamentos, imagina um cirurgião plástico que ele ainda está preso a técnicas dos anos 90. Imagina um dentista que ainda está vivendo com base das técnicas dos anos 90. E quanta coisa já mudou, quantos equipamentos novos, quantas técnicas melhores, mais inteligentes, mais otimizadas, menos traumáticas para o paciente, mas não, a pessoa está lá nos anos 90 ainda. Não, foi assim que eu aprendi na faculdade. Ok, mas o tempo passou. Então eu não posso ficar naquele tempo. Então eu preciso ser aquele que está disposto a desaprender o padrão velho e reaprender o padrão certo. Então vamos tomar essa decisão. Chega de dar os restos para Deus. Fala, chega de dar os restos para Deus. Eu não vou dar mais restos para Deus. Eu vou fazer como a palavra diz, eu vou honrar o Senhor, eu vou honrar a Deus com o meu melhor, com as primícias da minha vida. Como está lá na palavra, as primícias da minha colheita. As primícias. Eu vou dar as primícias para o Senhor. Então não tenha preguiça. Chega de preguiça de investir na sua vida espiritual. Chega. Tem coisa que a pessoa sabe. Se for para botá-la sentada diante de alguma coisa, para ler, para assistir alguma coisa, um filme que ela está com vontade, nossa, nem pisca. Botou um programa, já começa a ficar inquieto, já levanta, já vai no banheiro, já fica... É uma guerra espiritual. Botou para ler a Bíblia, opa, cai a cabeça em cima da Bíblia. Dá um sono mortal. Falou de orar mais que 5 minutos, não, acabou já o assunto. Espera aí. Falar para ela, vem aqui orar, pega um horário na igreja, de 15 minutos, para quê? Depois de 3 eu já não tenho o que falar. A gente sabe o que é e o que não é. Mas se botar você perto do seu amigo, da sua amiga, vixe, vai 2h30, 3 horas, aí tem assunto, e fala de política, e fala de esporte, e fala de um monte de coisas. Mas bota para orar. Aí falta assunto. Isso mostra falta de intimidade com o Senhor. Então daí a gente já analisa, os meus caminhos realmente têm me levado a mais perto do Senhor? Os meus caminhos realmente têm me conduzido a essa vida abundante que eu digo que eu vou viver nesse ano? Que esse vinho novo vai viver, assim, eu vou viver esse vinho novo na minha vida, mas eu me esqueço da origem dessa palavra. O vinho novo veio do odre novo. Porque o odre velho, a fé do ano passado, a fé de 500 anos, com a palavra de hoje, com a unção de hoje, eu não vou suportar. Eu não vou conseguir, eu não vou ter força, eu não vou conseguir mudar, logo eu não vou viver. Aí se torna mais um ano de frustração, e o Senhor não quer isso para você. Por isso que a palavra veio, como falou para Ageu, a palavra do Senhor veio novamente, para que eles reorganizassem as prioridades deles. Então, para viver o melhor tempo da minha vida, como nós temos declarado, eu preciso reprogramar a minha vida, a minha mente, o meu dia a dia. Um novo modo de viver, um novo modo de pensar. Isso não acontece do nada. Isso vai exigir muito esforço. É o padrão Josué, pessoal. O padrão
de escolher o que eu vou pensar. O padrão de saturar a minha vida da coisa certa. É meditar na palavra, dia e noite, na coisa certa. É pensar. Pensar, a gente falou esses dias, pensar é diferente de atividade mental. Porque atividade mental, você pode pensar uma série de bobagens, abobrinhas e notícias e o que te fizeram, ou alguma coisa que você ouviu, você ficou pensando naquilo, ou você começa a rir daquela piada que veio na sua mente. Isso é atividade mental, você não está pensando, está vindo. Pensar é você parar e escolher os seus pensamentos. Peraí, está vindo esse pensamento aqui de angústia, por quê? Não, vou orar, vou repreender isso daqui. Tá vindo esse pensamento aqui que tá me subindo uma ira. Não, peraí, por quê? Não, isso daqui está errado, isso daqui é o velho homem, é o velho padrão. Eu não quero isso. Está vindo aquela vontade de criticar, de ofender, de dar uma resposta. Isso mente é o corpo, eu não quero esse padrão. Eu quero construir. Eu não quero ficar mais jogando entulho na minha vida. Então não estou mais com uma atividade mental aleatória, não, estou pensando, pense na palavra, Josué, medita na palavra, medita na coisa certa, Josué, dia e noite, Josué, porque se você não estiver muito atento, você vai ser atacado e talvez você não preste atenção. Mas eu vou ficar o dia inteiro falando versículos na minha cabeça. Não, é foco. Foco. Às vezes você recebe uma proposta, e você está atento. Isso daqui não é de Deus, não. Às vezes vem uma situação no seu trabalho que vem aquela tentação. Peraí, se eu soltar uma mentirinha aqui, eu resolvo isso daqui. Deixa eu te explicar o negócio aqui direito. Não é assim, tá? Não funciona desse jeito, tá? Ou seja, eu vou dar toda a clareza, vou ser claro. Eu não vou me omitir. Eu não vou, não me perguntou, eu não sei de nada. Não. Eu sei, foco. É uma situação no casamento, às vezes você passa num lugar, vê uma situação, não posso, tira os olhos disso, não olha para aquilo. Às vezes chega alguma coisa, alguém manda, e ele quer puxar para uma outra linha, não, corta agora. Eu tiro agora isso. Esse tipo de coisa não é uma coisa para eu ver, esse tipo de coisa não é uma coisa para eu olhar, porque eu estou atento, estou pensando, Deus está vendo, ninguém está vendo, mas eu sei que isso daqui é uma porta que eu vou abrir, eu sei que isso daqui é um caminho que eu sei onde vai, para onde vai, porque como a gente falou, o diabo, ele vem com sutilezas, então eu vou pensar certo, se eu penso certo, fala comigo, quando eu penso certo, eu vivo certo. Eu penso certo, eu vivo certo. Então, eu penso, eu ajo da forma correta, então o resultado também é diferente. Então, vamos analisar na nossa vida. Como a gente falou. As pessoas têm vivido num tempo de extrema preguiça para as coisas espirituais. De extremo desânimo. Porque tem se envolvido com muitas coisas. E o Senhor quer que a gente cresça. Nunca foi, você já deve ter ouvido essa expressão, nunca foi tão fácil se destacar. Se você for pontual, íntegro, um homem de Deus determinado, uma mulher de Deus determinada, você já está na frente de 99% das pessoas. Então, chega de preguiça para pensar, chega de colocar outras coisas à frente do Senhor. Porque quando eu coloco outras coisas à frente do Senhor, eu naturalmente estou fugindo da bênção e abrindo portas para o diabo entrar na família, no relacionamento, nos filhos, porque eu vou ficando cada vez mais carnal, eu vou ficando cada vez mais distraído, e aí é onde as coisas vão pipocando e dando errado. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor, pegue o seu propósito e coloque-se em pé. E feche os seus olhos, por favor. Reprograma sua mente hoje. A gente carrega um padrão que a gente aprendeu e que na grande maioria das vezes não é o correto. A gente aprende, veio dos pais, veio das amizades que eu tinha. Mas eu sei que não é o correto.
Então vamos analisar isso. Vamos analisar os nossos hábitos e olhar para os nossos resultados. Veja onde os seus caminhos os levaram. E vamos analisar, isso não está funcionando. Por que não está funcionando? Se a falha não está em Deus, por que não está funcionando? Então eu vou parar de apresentar a sacolinha de desculpas. Eu quero mudar, Senhor, eu quero vencer. E como é que eu vou vencer? Algum medalhista olímpico vence só porque ele tem muita vontade de vencer? Não. Ele vence porque ele decidiu se tornar o melhor. Então, para você vencer, para eu vencer, eu tenho que decidir, eu vou me tornar o melhor, Senhor. Eu vou focar na coisa certa. Eu não vou fazer como o povo aqui no tempo de Ageu. Ou buscava tudo, menos Deus. Construiu as casas, estava plantando, estava fazendo, mas não estava vencendo. Espera aí, Deus, por que está assim? Porque vocês estão há 16 anos com o templo destruído. Só isso, só esse detalhe, tá? É Natal, Ano Novo, é Páscoa, vocês passam ali, ó, só tem ruínas. Não, mas vamos construir, um dia vai, tá? Se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou mudar isso. Se Deus quiser, um dia Deus vai preparar a reconstrução do templo. E foram 16 anos. Mas as casas estavam bonitas. O Ciro liberou uma verba grande para eles. Vão lá, reconstruam o templo, reconstruam a vida de vocês, a cidade de vocês. Puxa vida, Senhor. Acabou o dinheiro. Usamos para nossas casas. Prioridade zero. Tem que buscar, tem que ganhar dinheiro. Não, peraí, você tem se tornado um homem de Deus, de caráter, de credibilidade. Você tem se tornado uma mulher de Deus, equilibrada, doce, suave, firme. Mas eu estou na igreja, grande coisa. Eu sou judeu, eu sou israelita. Deus é o meu Deus. O que Josué falou? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês, sendo israelitas, dizendo que são um povo de Deus, visto os milagres que o Senhor operou, os prodígios que o Senhor operou no Egito, e vocês ainda estão buscando os deuses de Terá, ou os deuses dos povos derrotados que a gente está morando na terra, que já foi deles um dia? Mas está muito esquisito isso, né? Eu vou ficar com Deus que nunca produziu nada, um Deus que é um Deus derrotado, que todos que serviram aquele Deus foram derrotados? Está muito estranho. E muitas vezes a gente vê pessoas fazendo assim. Eu vou levar do meu jeito, vou seguir o padrão de todo mundo. E a vida está desandada, a família está desencaminhada, então vou tirar os meus olhos do dinheiro, vou tirar os meus olhos da mudança do outro, e eu vou focar em ser o melhor naquilo que eu faço, em ser o melhor na vida das pessoas, o melhor com a minha família, não dar as sobras para Deus, mas dar as primícias para o Senhor, o melhor para o Senhor, acreditar na palavra que eu vou fazer cada vez mais, Senhor. Eu vou me envolver cada vez mais com o Senhor, não vou fazer como esse exemplo que eu dei no início. Não, eu não vou fazer, eu não quero, eu não consigo, não é para mim. Não é para você, ou você não quer compromisso? Você quer viver no namoro com Deus para sempre? Vê se sua esposa vai aceitar isso, seu marido vai aceitar isso, mas Deus tem que aceitar? Não, eu não tenho compromisso com você, tá? Você não vai aceitar, mas Deus tem que aceitar, por quê? Não, Deus não vai aceitar. Então acredita na palavra, vamos acreditar na palavra. Dê seus passos, dê seus passos. Um malabarista, quando ele está lá jogando aqueles vários objetos, ele não começou com 8, com 10 daqueles, ele começou com 1, com 2. Ele foi dando os passos, ele foi aprendendo, já consegui com 2, agora vou botar mais um, vou botar o terceiro, vou botar o quarto, daqui a pouco ele está com 9, 10. Então ele foi dando os passos, ele foi aprendendo, ele foi crescendo. É um por vez, é alinhando, é mudando,
É mudando dentro, sempre a mudança começa dentro. Então rompa hoje, pessoal. Rompa hoje aquilo que o Senhor tem falado para você. Veja onde os seus caminhos os levaram. É um bom caminho ou é um mau caminho? Veja onde os caminhos que você tem tido têm conduzido a sua vida, a sua família. A mudança começa em você. Não espere a mudança do outro. Rompa hoje em nome de Jesus. Reprograme essas crenças. Crença de prosperidade. Não consegue falar, não consegue sonhar, não consegue declarar essa mudança. Os resultados. Chega de uma mente fechada. Vamos aprender a desaprender. Eu vou aprender a desaprender e a aprender o padrão certo. A palavra não é nova, a palavra vem novamente ao profeta. Faça hoje o que é necessário. Tome a sua decisão. Fala com o Senhor neste momento. Eu me rendo. Quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te conhecer, Senhor. Eu não aceito mais este padrão antigo, diabólico, Senhor. Eu não aceito mais. Expulse isso da sua vida em nome de Jesus. Expulse esse peso, expulse essa opressão. Expulse esse espírito carnal, essa preguiça. Expulse esse desânimo diabólico em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós repreendemos agora. Coloque a mão na sua cabeça agora em nome de Jesus. Expulse da sua vida, em nome do Senhor Jesus, todo o peso, Senhor, todo o desânimo, toda a preguiça, Senhor, toda a preguiça de orar, toda a preguiça de declarar, toda a preguiça, meu Pai, de mudar, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora todo o peso, toda a opressão, toda a perturbação, toda a angústia, Senhor, todo orgulho diabólico, Senhor, todo espírito do passado, todo espírito terá, toda procrastinação, toda coisa ultrapassada, padrões velhos, linguagem velha, Senhor, pensamentos velhos, hábitos velhos, em nome do Senhor Jesus nós repreendemos agora, espírito do inferno, você que tem lutado para causar essa divisão, para causar essa amargura, para causar essa infelicidade, para causar esse travamento, em nome do Senhor Jesus nós repreendemos agora todo o peso, toda a opressão que tem afligido os casamentos, tem afligido as crianças, tem atacado a vida financeira, a saúde, o emocional dessa pessoa. Nós repreendemos agora. Pega todo o seu mal, pega tudo que é seu, em nome do Senhor Jesus, e saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, e saia em nome de Jesus. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida 7 vezes. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. O sangue de Jesus tem poder sobre o meu casamento. O sangue de Jesus tem poder sobre os meus pensamentos. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Eu vou declare força sobre a sua vida. Declare foco sobre a sua vida. Declare uma renovação mental na sua vida. Declare um espírito forte, um espírito determinado, um espírito novo, um novo padrão, um novo padrão. Você não fala mais negativo, você não fala mais de uma forma pesada, você não é mais uma pessoa crítica, você não é mais uma pessoa carnal, uma pessoa imoral, uma pessoa pesada, uma pessoa pecadora, praticante do pecado, uma pessoa iníqua. Não, você tem temor do Senhor, você tem temor do Senhor, você não quer mais essa porta aberta na vida dos seus filhos, você investe na vida deles, você lê a palavra com eles, você pensa na palavra, você medita na palavra, você declara a palavra, da sua boca não sai mais palavrão, não sai mais maldição, não sai mais palavras pesadas, só sai bênção, só sai poder, só sai vitórias, só sai ajustes, só sai sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Declaro sobre você, eu sou um homem forte, eu sou uma mulher forte, eu sou um homem sábio, eu sou uma mulher sábia, eu tenho sabedoria, eu tenho equilíbrio, Senhor, eu tenho domínio próprio, Senhor.
Eu tenho fruto do Espírito. Declare sobre a sua vida: Senhor, eu declaro o fruto do Espírito, Senhor. Eu não vou mais falar essas bobagens, não, porque a hora que eu vi eu já falei. Não, porque aqui comigo bateu, levou. Não, você não é ignorante. Você não é mundano, você não é ímpio. Você não tem expressões mundanas. Não, porque eu aprendi. Não, você desaprendeu e agora você reaprendeu o padrão certo. Eu tenho domínio próprio, Senhor. Eu tenho domínio próprio, eu tenho fruto do Espírito, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho mansidão, eu tenho longanimidade, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho equilíbrio, domínio próprio, eu tenho, Senhor, eu tenho amor. Eu tenho amor, Senhor, eu falo com amor, eu declaro o amor, eu tenho obras, atitudes de amor, Senhor. Amor não é sentimento, nós sabemos disso, amor são atitudes. Então eu vou fazer o que é certo, porque eu quero agradar a Deus, eu quero bênção para a minha vida. Você não quer vencer? Você não quer que seus filhos vençam? Então paga o preço, senão eles vão colher o que você não plantou corretamente. O que você não venceu, ele vai ter que enfrentar. Você quer ver seus filhos numa derrota profissional? Você quer ver seus filhos perdidos na imoralidade? Você quer ver seus filhos perdidos num casamento infeliz? Um casamento de suportar o outro? É isso que você quer para os seus filhos? É isso que eles vão viver se você não enfrentar e não vencer esse problema, não vencer essa guerra. Então vença. Vença em nome de Jesus. Vença, não seja egoísta. Não seja uma pessoa inconsequente. Não seja uma pessoa inconsequente. Será que você se preocupa a que ponto da vida espiritual dos seus filhos? Eles têm uma Bíblia? Se eles têm idade, eles já são estimulados à leitura da palavra, nem que seja um capítulo. Mas às vezes nem o pai nem a mãe estão envolvidos com a parte espiritual. Aí eu quero que eles sejam santos, que eles acreditem na santidade, que eles acreditem na virgindade, que eles acreditem que Jesus é o caminho. Mas que caminho é esse? Que caminho que às vezes eu só tenho contato com a palavra na escolinha? Não, está muito errado, pessoal. A gente vive num tempo muito perigoso, muito difícil. A palavra diz que o Senhor, se Ele não abreviasse os dias, ninguém se salvaria. A gente vê igrejas por todo lado. No entanto, por que a corrupção só aumenta? A imoralidade só aumenta? Então não é porque tem mais igreja, ou porque tem gente que diz que é crente, ou porque aparece lá no Instagram o artista tal, o jogador tal, batizando na igreja tal. Rasgue o coração, não as vestes, disse o Senhor. Paulo falou, a circuncisão é do coração. Não é caras e bocas, não é roupinha diferente, não é tatuagem, é coração, é estilo de vida, é santidade. É santidade. Olha, analisa o que você está pensando. Será que você ainda está carregando amargura? Será que você está carregando um problema ainda de não sei quanto tempo? Lá do Brasil ainda você está carregando um problema? Não, se liberta. Para de carregar âncoras na sua vida, para de carregar pesos inúteis. Você ainda está magoado com alguém? Você não vai para o céu assim. Você não vai vencer assim, a palavra está falando, não adianta. Não dá para fugir, Deus não vai se ajustar a mim. Eu me ajusto a Ele. Se você tem um problema com o seu irmão, não adianta você ir fazer a sua oferta ao Senhor. Você tem que se acertar com Ele. Pedir perdão, ajustar, vamos deixar isso quieto, vamos deixar isso resolvido, não tenho nada contra você, tá tudo certo. Não adianta. Não, o Senhor é tudo para a minha vida. Eu me rendo, Senhor, rendo aonde? Rendo aonde? Se eu estou ainda com raiva do meu marido, com raiva da minha esposa, estou há uma semana sem falar com ela, que me rendo ao quê? Me rendo ao quê? Não, pessoal, a gente precisa ter consciência do que a gente está falando. Consciência. Eu não vou viver o melhor ano da minha vida carregando essas coisas, esse padrão velho.
Ou eu decido desaprender e reaprender o padrão certo, ou eu só estou me enganando. Como disse Jesus, não enganem e não se deixem enganar. Tem um monte de pastor por aí que está enganando. E tem um monte de gente que está se deixando enganar. Tem um monte de doutrinas, de coisinhas, de etc, 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 que as pessoas vão lá na onda. Chega de onda, não existe onda não, a palavra é a mesma. Vai para a Bíblia. Para de ouvir dos outros, vai aprender você. Tem um monte de gente que fala um monte de bobagens na internet, a pessoa não sabe nem rebater, porque ela não sabe se é verdade ou não. Então a gente precisa conhecer, para a gente não ser enganado. Por que no nosso país tem um monte de gente que passa a perna na pessoa? Porque a pessoa não conhece os direitos dela. Porque se ela conhecesse, ela não ia deixar passar a perna nela. Ela não ia ser enganada, ela ia saber o direito dela. Não, papai, peraí. Isso daí está errado. Saiba os seus direitos. Saiba os seus direitos espirituais. Mas saiba principalmente os seus deveres espirituais também. Não adianta eu querer só meus direitos. Eu tenho meus deveres também. Eu tenho a minha parte e Deus tem a parte dele. Eu não posso querer, eu quero só os direitos, tá, Deus? Abraão falando para Deus, Senhor, eu quero só os direitos, só as bênçãos, eu quero que meus descendentes ocupem essa terra, eu quero ser muito rico, eu quero ser famoso, eu quero ser próspero, todo mundo que me abençoar, vai ser abençoado, e quem me amaldiçoar está perdido também, né, Deus? É isso aí, Abraão. Mas tem a sua parte também, tá? Obedeça. Obedeça. Obedeça e obedeça. É fazer a coisa dura mesmo, a coisa difícil. É o eu me rendo de verdade. Quem quiser me seguir, quem quiser, não é obrigado, quem quiser. Pegue a sua cruz diariamente e siga-me. Você negou ontem a sua carne, agora é outro dia para negar. Amanhã você vai ter que negar de novo, e assim é a vida com o Senhor. Mas se eu não quiser tirar nada de mim e dar tudo para a minha carne, está tudo certo também. Eu vou ter só a colheita disso. Eu posso não sair daqui do mesmo jeitinho. Não tem problema nenhum. Para Deus não muda nada. Mas para mim muda tudo. Para a gente muda tudo. Porque eu poderia viver uma vida tão poderosa, tão abençoada, claro que com grandes desafios, ou uma vida derrotada, vivendo um monte de problemas também. Então escolhe, pois, a bênção, a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida para que você e os seus filhos vivam também. Se você não escolhe a vida, você está escolhendo a morte para eles. Você não quer parar de ser orgulhoso? Você está escolhendo a derrota para eles. Você não está escolhendo o ajuste certo? Você está abrindo a porta para o diabo trabalhar na vida deles. Aí não adianta brigar, bater e pedir para alguém orar. Se a porta não foi fechada, lembra da mulher que foi atrás de Jesus. E Jesus falou, não, eu vim para os filhos, não para os cachorros. E ela falou, não, Senhor, mas os cachorrinhos também comem do que cai da mesa. Jesus não queria ofender ela. Ele queria mudar a vida dela. Ele não queria que ela fosse lá, me cura, nunca mais quero saber do Senhor. Não, quem chegava para perto de Jesus saía mudado. O Senhor quebrou o orgulho dela. E você não ouviu ele em nenhum momento falando, eu expulso o demônio da sua filha que está miseravelmente endemoniada. Não falou nada. Ele falou assim, mulher, que fé é essa, hein? Grande a sua fé. Fechou a porta, a filha foi liberta. Fecha a sua porta, o seu filho é liberto. Fecha a sua porta. Fecha a sua porta, fecha a sua brecha. E seu filho é livre. Não precisa ficar expulsando, fazendo 500 semanas de unção e oração, não. Tem coisas e coisas. O Senhor prefere muito mais a obediência do que o sacrifício. Às vezes você está sacrificando, não está tendo resultado nenhum. Por que não escolhe obedecer? Sacrifício é importante? Claro que é. Orar é importante? Claro que é. Ungir é importante? É óbvio que é. Só que obediência também.
É tão importante quanto. Tanto que o Senhor não diz para Abraão: Abraão, sacrifique você e seus descendentes. Não, ele falou: obedeça os meus mandamentos, você e seus futuros descendentes. Então, quando você obedece, automaticamente você já está sacrificando. Porque a sua carne não quer fazer uma série de coisas, mas Deus está querendo que nós cresçamos. E a gente não cresce fazendo o que a gente quer. A gente cresce fazendo aquilo que é preciso. E o que é preciso o Senhor está dizendo. Então, tome essa decisão. Pegue o seu propósito. Levante aos céus. E declara vitória. Declara vitória com consciência agora. Com consciência. Não adianta, Senhor, declare, eu concordo. Concordo com o quê? Eu estou dando condição a Deus? Sim, Senhor, eu tomei essa decisão. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro respostas, Senhor. Eu declaro vitórias, eu declaro respostas para o nosso povo. Eu declaro crescimento, eu declaro avanços, meu Pai. Eu declaro poder, meu Pai, nas nossas vidas. Eu declaro poder, meu Pai. Eu declaro um povo próspero, um povo abençoado. Eu declaro, Senhor, famílias estruturadas. Eu declaro, meu Pai, prioridades corretas. Alinhamento correto, meu Pai. Declaro um povo vencedor. Um povo que é alinhado ao Senhor, meu Pai, que crê na sua palavra, que vive com base na fé, Senhor. Que escolhe a vida, que escolhe a sabedoria, meu Pai. Que se renda de verdade, que se renda de corpo e alma e espírito, Senhor. E que busque o Senhor com toda a sua força e que alinhe os seus caminhos, Senhor. Que mude o rumo da vida. Que escolheu reaprender o padrão correto e jogar fora o padrão antigo. Eu declaro respostas, meu Pai, declaro vitórias na vida do nosso povo, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, cada um que está aqui. Abençoa, meu Pai, as famílias, abençoe os casamentos, os filhos, os pedidos, os projetos. Abençoa o nosso povo, meu Pai, eu declaro. Declaro respostas, vitórias, declaro rompimentos, declaro mudança, Senhor. Mudança em nome de Jesus. Grandes e poderosas mudanças, meu Pai, para a glória do Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado através desses frutos poderosos, meu Pai, que a Sua palavra tem causado no nosso coração. Rasgue o coração em nós vestes. Não circuncide o seu corpo, mas circuncide o seu coração. Não tatue o seu corpo, tatue o seu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pelas bênçãos, obrigado pela palavra. Fala profundamente em cada coração. Que cada um saia daqui realmente, Senhor, com decisões na vida. Decisões firmes e corajosas. E jamais retroceda, meu Pai. Como Josué. Josué, no primeiro dia que ele saiu do Egito, ele saiu do Egito. A mente dele se tornou livre. Ele não simplesmente mudou de endereço, Senhor. Ele mudou de vida. Então eu te peço, Senhor, que cada um escolha mudar de vida, não de igreja, de endereço e de qualquer outra coisa. Mas que escolha mudar a mente, Senhor, a vida, os resultados. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.